Minutos 7h40, muito bom dia, amanhã de sexta-feira, hoje dia 14 de fevereiro de 2025. Sou Luciane Riolon e esse é o nosso Jornal da Manhã Entrevista. A equipe de agentes de combate às endemias da Vigilância em Saúde aqui do nosso município de São Miguel do Iguaçu tem realizado buscas ativas noturnas aos escorpiões amarelos e somente no último mês de janeiro, foram capturados aproximadamente 53 animais. E essa é a pauta da nossa entrevista dentro do Jornal da Manhã de hoje. Por isso eu recebo aqui o agente de endemias, Augusto Mondardo. Bom dia, Augusto. Tudo bem? Bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado pelo convite, para estar passando essas informações importantes, para o nosso município. Exatamente. E recebo também a Georgia Freitas, que é médica veterinária da Vigilância em Saúde. Também bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Felicidade estar aqui. Olha só que coisa boa, né? Receber esse pessoal para trazer a informação e principalmente para fazer esse alerta a toda a nossa população aqui de São Miguel do Iguaçu. Inicialmente, Augusto, pelo número, claro que assusta um pouquinho, né? Afinal de contas, estamos apenas no início do ano, no segundo mês de 2025. 53 animais capturados. Aonde exatamente aconteceram essas buscas e por quê? Alguns esses 53 escorpiões são referentes ao mês de janeiro. Alguns desses vêm através da reclamação que as pessoas trazem um escorpião aqui para a Vigilância em Saúde. E essa reclamação gera para nós uma demanda de visita ao local para fazer uma busca ativa, uma investigação para saber se tem mais e também orientar as medidas quanto à prevenção para não aparecer menos desses animais, e também evitar acidentes. Então, alguns desses animais foram trazidos, e outros foram feitos as buscas ativas nos endereços dessas pessoas que nos trouxeram esses animais. Mas esse escorpião, ele não está mais em uma região ou duas aqui do município. O escorpião amarelo, ele tem uma capacidade de disseminação muito grande, inclusive porque a reprodução dele é através da partenogênese, ou seja, eles não precisam de macho e fêmea em indivíduos separados, todos eles fazem clones de si mesmo, digamos assim. Então, um escorpião basta para disseminar numa nova região. Então, as regiões historicamente mais afetadas, assim, são alguma parte da cidade da Gaúcha, das partes de cima do centro, do lado de cima da rodovia, vamos dizer assim. E algumas também aqui perto do Moinho Iguaçu, tem uma região aqui que também é afetada, mas isso era anos atrás. Hoje nós temos a presença do escorpião praticamente em toda a região de São Miguel. Se você pegar, eu tenho escorpião na região da Ecovila, tenho escorpião amarelo na região do Cataratas, tenho escorpião na região lá do bairro Santa Catarina, já tem escorpião amarelo que já foi encontrado mais para cima, ainda perto do Jardim Vans, assim, naquela região, para baixo do hospital mesmo, do Madre de Dio. Então, assim, ele vai, através da galeria da água pluvial, ele vai se deslocando para o município. E outra maneira que o escorpião amarelo se desloca para invadir novos locais é através vamos dizer assim, do transporte passivo, que as pessoas acabam carregando material, entulho, madeira, qualquer material de uma região que tem a presença do escorpião para uma região que não tinha. E acaba disseminando ali também. Exatamente. Então só em janeiro foram 53, porém agora esta semana nós fizemos uma busca ativa à noite, em fevereiro, nós capturamos 9. Em 3 ou 4 imóveis que a gente visitou. Então, assim, onde ele está, se o imóvel tiver muito abrigo para o escorpião e muito alimento, você tem a capacidade de encontrar mais escorpião. Geralmente o alimento do escorpião é barata, grilo e outros insetos. E o abrigo do escorpião geralmente é frestas de concreto, embaixo de tábuas, local escuro e úmido. Então, assim, temos que acabar com os 3 A's, a gente fala. O abrigo, tem que acabar com o alimento e acabar com a umidade, com a água. De maneira que ele vai tendo um ambiente menos propício para a disseminação dele. Então, quanto mais a gente deixa o imóvel, vamos dizer assim, saneado, ou seja, o quintal limpo, menos o escorpião vai ter aonde se abrigar e aonde caminhar.
Então ele vai ser mais fácil predado por um, né, predador, como um gambá, como uma lagartixa, como um sapo, como algum outro animal, e ele vai diminuindo a população dele. Então é importante a gente sempre fazer essa vamos dizer assim, essa limpeza do nosso pátio, da nossa casa, para deixar menos abrigo para ele ter vamos dizer assim, um resort para ele, né? De maneira que ele vai procurar outros locais. Então só em fevereiro, em 3 imóveis, a gente capturou 9. Tem alguns imóveis que são muito limpos, né? Totalmente a grama cortada, que é importante, a grama baixa, e ainda assim aparece, mas é rapidamente visualizado e capturado, justamente por esse facilita, imóvel estar né? limpo, com certeza. Só que nesse imóvel, não tendo a presença de baratas, através de um tratamento específico no local que a barata habita, com inseticida, tem uma maneira certa de aplicar esse inseticida, principalmente através de inseticida formulação gel. Mas, de maneira geral, esse escorpião que às vezes invade uma casa que não tem um ambiente propício, ele sai às vezes de um bueiro que tem na rua, né? Ou é trazido para dentro da casa, em alguma caixa, alguma coisa. Mas lá ele não vai encontrar um ambiente propício para a procriação dele, né? Então é importante sempre manter, quanto mais limpinho o ambiente, sem tábuas acumuladas, sem tijolos acumulados, vedar as trincas nos muros, nas paredes, para que ele não tenha um esconderijo, né? E ele sai caçar à noite. É um animal que caça à noite. Então, para você encontrá-lo de dia, é só mesmo revirando tábuas e tijolos. Mas para você encontrá-lo à noite, basta estar caminhando no quintal, você pode pisar nele. Então é importante que caso ele saia caçar à noite, então é importante que bom, foram 9. Enfim, importante que o pessoal fique de olho e principalmente a maioria das situações em que acontecem incidentes, Augusto, geralmente é durante o período diurno ou é no período noturno, justamente quando eles, digamos, saem dos esconderijos. Era essa a pegada. Então, o escorpião, os acidentes que a gente encontra geralmente são no início da manhã. Como ele sai caçar à noite, durante a manhã ele vai procurar um local para se esconder. E é nesse momento que ele vai entrar dentro do sapato, né? Ao amanhecer do dia. Ou ele vai embaixo de um pano de chão. Porque como ele é um animal que gosta de ambiente úmido e escuro, às vezes deixa um pano de chão molhado para limpar os pés, ele pode entrar embaixo. Ou pode entrar no sapato. Essa semana mesmo a gente encontrou um que estava em cima de uma cama. Em cima de uma cama? Não é um ambiente totalmente úmido, mas ele estava lá. Então, pode acontecer também. Então é bom. Isso em regiões, como eu disse, quanto mais estar limpinho o quintal e a casa, menos a chance dele aparecer. Porque ele vai encontrar um ambiente que não é muito bom para ele se reproduzir. Ele vai sempre para locais onde ele pode encontrar mais alimento e onde pode encontrar mais abrigo. Então é importante sempre manter o ambiente bem limpinho. Como toda praga, né? Ele tem que ter um ambiente propício para se desenvolver. E você mencionou aí alguns pontos cruciais aqui do nosso município, Augusto, que envolvem o perímetro urbano da cidade. Mas existem situações em que escorpiões também foram encontrados na zona rural? Já tivemos esse tipo de notificação aqui em São Miguel? Geralmente o escorpião que é encontrado na zona rural é o escorpião preto. É diferente. É chamado Botriurus, o gênero. Então ele é um escorpião nativo daqui. Ele tem uma capacidade, vamos dizer assim, de veneno ou de peçonha. Ele tem uma capacidade bem menor de fazer um mal grave assim para a saúde humana. Esse aqui é o escorpião amarelo, que é realmente o mais perigoso, principalmente para crianças de até 12 anos, como também para idosos. Ele tem uma capacidade, enfim, de atingir o sistema nervoso e tal, e causar um dano, às vezes até permanente na saúde da pessoa. Então, o que fazer caso ocorra um acidente com escorpião? O município de São Miguel do Iguaçu já possui o soro, a medida para tratar pessoas que são picadas pelo escorpião, né? Então, nesse caso, quando você já tem a presença do escorpião na sua casa ou na sua região e você percebe a picada do escorpião é muito dolorida. Então, se você já tem a suspeita que seja escorpião, você pode ir até o pronto atendimento o mais rápido possível, porque lá você já tem uma equipe preparada para lidar com isso, que já está acostumada a lidar com isso, e eles sabem, e você vai ficar em observação, né? O paciente fica em observação, porque às vezes não é preciso usar o soro.
Nem em todas as situações há necessidade de se utilizar esse tipo de soro. Exatamente. O soro é em casos mais graves, né, que realmente precisam ser utilizados. Então, às vezes, você só vai ficar em acompanhamento e volta para casa. Mas, enfim, crianças e idosos têm a maior parte das vítimas mais graves, né, do escorpião. Perfeito. Deixa eu perguntar para a doutora Georgia Freitas, que é médica veterinária, a respeito justamente dessa possibilidade de ser picado por um escorpião menor ou maior. Isso difere realmente na quantidade de veneno que é injetado ao ser picada a pessoa ou não? Mas assim, tem a questão da dor, o tamanho do animal vai ter um pouco mais de veneno sim, mas qualquer acidente tem que procurar o pronto atendimento. Independentemente do tamanho do animal. Isso. Qualquer tipo de acidente e de número de picadas também. Porque pode ser um animal pequeno e picar mais vezes. Também existe essa possibilidade, não é uma única vez. Pode acontecer. A gente teve um caso de pessoas que estavam com ele na roupa. E aí ele picou uma vez, andou pela roupa, picou de novo. Então, isso pode acontecer. Então, independente do acidente que acontecer, tem que procurar o pronto atendimento. Sempre procurar atendimento médico. E que ações a população pode fazer, além, claro, de deixar aí o lote, né, em perfeitas condições, sempre limpo, livre de entulhos principalmente e de alimentos, né, para esses tipos de animais, para evitar que se proliferem numa quantidade, digamos, absurda e que fique fora de controle. Além disso, dentro de casa, ralos fechados, principalmente depois do pôr do sol, né? Então, esses escorpiões... Que é o horário, né, que eles costumam sair. Vão sair algumas horas depois do pôr do sol, quando a temperatura vai estar mais amena e, enfim, o sol vai ter baixado. E tapar todos os ralos, né? Então manter os ralos fechados, ralos de pia também, de banheiro. E telar os locais onde esses animais possam ir procurar abrigo, como alguns porões, se tiverem frestas. Então manter, além disso, as partes que são fechadas da casa também sem entulhos. E também não matar os predadores naturais. Então isso é bem importante. Os predadores naturais são gambás, sapos, lagartos, algumas lagartixas também já foram vistas comendo escorpiões. Então algumas aves também podem se alimentar deles e alguns tipos de aranhas. Então, evitar matar esses animais, esses gambás que ficam ali ao redor, porque eles não vão causar nenhum mal e ainda por cima vão estar combatendo algum escorpião que por acaso aparecer ali, vai servir de alimento para eles. Perfeito. E a população que estiver nos ouvindo, nos acompanhando, de repente, até o presente momento, não tiveram a infeliz surpresa de encontrar um escorpião em casa, mas se quiserem fazer essa busca também, qual que é a orientação, de que forma que seria mais eficaz você fazer esse tipo de controle na sua casa? Algumas pessoas fazem essa busca por elas mesmas, só que geralmente tem que usar, a gente não está recomendando isso, mas caso venha a fazer, sempre tem que usar as botas fechadas, né, de maneira a o escorpião não subir, mas não é recomendado alguém que não tenha conhecimento, assim, ou experiência a realmente fazer essa busca, porque pode ter um acidente nesse momento, né? Então, o importante mesmo é prevenir. Caso tenha aparecido o escorpião, comunica a gente, né, da Vigilância em Saúde, e a gente vai sim fazer algumas orientações pessoalmente e tal, e ver qual que é a melhor solução para aquele ambiente, né, que cada imóvel às vezes tem particularidades. E vocês realmente fazem essas capturas e levam esses animais capturados para onde? Os animais capturados, né, eles são enumerados e os dados são lançados em planilhas do estado, né, porque a gente sempre tem que estar atualizando, né, a quantidade, para o estado também ter uma visão de como está essa região, para assim às vezes promover novas medidas de controle para regiões que têm essa infestação de escorpião. Então, se às vezes o morador encontra escorpião e não traz para a Vigilância em Saúde, não tem como nós sabermos que existe escorpião naquela região, e não tem também como a gente fazer algumas intervenções naquele ambiente que venham a diminuir essa quantidade de escorpiões. Então sempre é importante ficar trazendo para a gente também dar o retorno, né, nas ações. Exatamente. E outra questão que preocupa também, não de forma alarmante,
mas que, em virtude, né, dessas condições climáticas que nós temos aí nos últimos dias, principalmente, questão de muita chuva, de muito calor, é a dengue. A dengue que até o presente momento, pelo último boletim divulgado, né, através da Secretaria de Saúde e pela própria Prefeitura, no dia 5 de fevereiro, já consta 80 casos confirmados aqui no nosso município e ações já imediatas estão sendo tomadas, né, Augusto? Todo caso de dengue, as ações imediatas, por exemplo, são onde existem casos confirmados ou suspeitos, nós fazemos um raio de ação naquele local, com a intervenção mecânica ambiental de remoção de criadouros, né? Ou seja, o agente de combate às endemias entra em cada imóvel e vai eliminando criadouros que podem ter o foco do mosquito da dengue ou que podem ser foco no futuro, né? Às vezes tem um balde, basta um balde no quintal, mesmo que não tenha água, quando chover, vai ser um criadouro lá dentro, caso ele não seja virado com a boca para baixo. Então são medidas simples, mas muito eficazes, que às vezes é importante nós como moradores fazermos essa parte também, porque geralmente o mosquito da dengue, ele voa até 150 ou no máximo 300 metros em busca de alimento, então de maneira que ele vai ficar sempre perto da nossa casa. E o mosquito da dengue, ele é um mosquito, vamos dizer assim, ele gosta muito do sangue humano, então ele vai estar dentro da nossa casa. Então, quando nessas ações de bloqueio de caso, que acontecem juntamente com essa eliminação de criadouros, a gente passa inseticida com aquelas bombas costais, ou fumacê, vamos dizer assim, esse tipo de trabalho com inseticida, ele faz efeito quando as janelas das casas estão abertas e não fechadas. Porque como o mosquito da dengue, fica dentro do domicílio, porque as pessoas estão dentro da casa, então o mosquito infectado também está dentro da casa. Então é importante que deixemos sempre as janelas e portas abertas quando o agente de combate à dengue vai passando com aquela bomba costal motorizada, passando inseticida, ou mesmo quando passa aquelas caminhonetas, quando está um índice de epidemia já, temos as caminhonetas do estado que vêm fazer um auxílio maior. Sempre importante. E a população faz o contrário muitas das vezes, né? Eu não quero que entre o veneno dentro da minha casa, eu não quero que tenha esse cheiro dentro do meu lar. E é muito pelo contrário, você deve abrir as portas e janelas para que a inseticida ela haja ali dentro aonde o mosquito está escondido. Exatamente, o inseticida ele tem um componente desalojante que ele vai desalojar o mosquito para depois matá-lo, né, através por isso que fica uma névoa e por isso que nós apontamos o canhão daquela bomba de inseticida para o alto um pouco quando vamos passando, porque ele é uma névoa que vai descendo e vai, nesse caso, matando o mosquito que está contaminado no ar, voando, né? É um adulticida, falamos, que ele só mata o mosquito que está voando naquele momento. Ele não vai ficar um efeito residual e não vai matar o mosquito na fase da larva. Por isso que temos que entrar no quintal e retirar os criadouros manualmente quando tem um mosquito na fase da larva. Perfeito. Olha, assuntos de interesse de todos nós, são miguelenses, escorpião e também dengue. E tudo isso, né, doutora Georgia Freitas, é importante a população se comprometer em fazer a sua parte, limpar aí as suas casas, seus lotes, principalmente eliminando os criadouros, tanto para o mosquito quanto para o escorpião. Exatamente. Então é uma ação que dá para ser feita de forma conjunta para os dois inimigos, vamos dizer assim, né? Com certeza. Que a gente tem agora. Então, fazer a limpeza do pátio, não deixar lixo acumulado, nenhum tipo de latinha, vaso de planta, cuidar para não acumular água. Então, colocar ali alguma coisa que não acumule água para evitar os focos da dengue e também não ter material orgânico acumulado por causa do escorpião. Perfeito. Então são medidas simples, mas realmente muito eficazes quanto à prevenção tanto da dengue quanto do escorpião. Eu gostaria de agradecer a sua presença, doutora Georgia, também do agente de endemias, o Augusto Mondardo, pelas informações. Qualquer dúvida que a população tiver em relação tanto a escorpião quanto a dengue, pode procurar a Vigilância em Saúde aqui do nosso município. Isso, tanto levando os animais lá na nossa sede, quanto também fazendo o contato através da ouvidoria do 45 3565 8146. Perfeito.
Agora são 7h59, pontualmente 8 horas. Fechamos a edição de hoje do nosso Jornal da Manhã, desejando a todos uma excelente sexta-feira e na sequência eu retorno com você dentro do nosso Manhã da Jornal. Você acabou de ouvir Jornal